Pode começar, Giovanni. Boa sorte. Boa tarde a todos. Meu nome é Giovanni Mioto. Esse é o meu trabalho de conclusão de curso, Automatização da Análise e Crateramento em Engrenagens e Cilindros Dentes Retos. O meu orientador é o professor Dr. Davi Leira Nunes. Então, as engrenagens são um dos elementos mais relevantes associados ao projeto de máquinas. E, como todo elemento mecânico, eles estão suscetíveis a falhas. E existem diversos modos de falhas em engrenagens, sendo desgaste, fadigas, entre outros. E há várias razões para verem essas falhas em engrenagens, sejam elas a fadiga, corrosão, desgaste natural. Uma dessas falhas é a falha por crateramento, ela é uma das mais importantes em engrenagem. Ela acontece pela pressão de contato entre os dentes das engrenagens, causando fissuras. Essas fissuras se propagam e se tornam pequenos buracos, crateras, daí o nome crateramento. Na engenharia mecânica são utilizadas várias técnicas para dimensionar ou analisar um elemento, sejam softwares de simulação e de modelagem, como Siemens NX, SolidWorks, FEMAP, Nastran, entre outros. Muitas dessas técnicas para dimensionamento ou análise desses elementos requerem muito tempo, então são buscadas formas de reduzir esse tempo e agilizar o processo. Uma dessas formas, como já foi citado, são esses softwares de simulação e modelagem. A análise de crateramento em engrenagens e cilindros dentes retos requer muito tempo, pois tem muitas equações envolvidas. Com a engenharia evoluindo cada vez mais, buscando ser mais eficiente na busca de soluções, foram criados alguns sistemas especialistas. Esses sistemas especialistas têm a função de prever processos, tanto de usinagem quanto de cálculos, nesse caso, de cálculos de engrenagens e cilindros dentes retos. Esses sistemas especialistas, eles visam a praticidade na tomada de decisão e utilização em diversas situações, sejam elas na fase de projeto quanto na fase de manutenção. Os sistemas especialistas podem ser implementados também em plataformas web, que permitem maior produtividade e acessibilidade, pois a plataforma web ela pode ser acessada de qualquer lugar do mundo. A indústria 4.0 é uma revolução industrial que está acontecendo agora. São fábricas inteligentes e a sua principal característica é a informatização da manufatura. Isso permite a análise dos dados em tempo real, ou seja, isso permite para a fábrica uma tomada de decisão mais rápida e eficiente. Os objetivos do trabalho é desenvolver um sistema especialista em Python capaz de realizar cálculos de tensão ao contato de uma engrenagem de dentes retos. Outros objetivos são adaptar esses cálculos em uma estrutura de código em Python, implementar o código em um framework web, demonstrar a aplicabilidade da linguagem Python na engenharia, propor um sistema especialista que seja capaz de mostrar resultado através de dados obtidos e compartilhar o conhecimento para auxílio de outros profissionais e estudantes. As engrenagens cilindros dentes retos é o tipo mais comum de engrenagem, muito utilizado em motores, em sistemas de transmissão, entre outros. Elas geralmente são fabricadas de acordo com os padrões estabelecidos pela norma ANSI-AGMA, que é a mais conhecida, mas também tem a norma ISO, que também é utilizada por alguns fabricantes, mas ela é menos conhecida. A metodologia AGMA para engrenagens cilindros dentes retos se dá pela equação de tensão contato AGMA, essa equação que vocês estão vendo na tela, e o fator de segurança AGMA ao contato. Esses serão os itens que serão calculados por esse algoritmo. A linguagem de programação Python foi escolhida por ser uma linguagem de alto nível, então ela tem uma sintaxe voltada para o entendimento humano, então ela é muito mais fácil de ser entendida, logo mais fácil de ser aprendida também. Ela tem uma característica muito interessante que é a indentação, então a sua estrutura é baseada por indentação, que vocês podem ver aqui na tela. Para a criação de funções, para a criação do seu algoritmo, ela possui uma indentação. A sua escolha também se deu pela popularidade. Nos últimos anos, o Python tem crescido muito, principalmente na área de machine learning. Vocês podem ver no gráfico, nos últimos 4 anos, o crescimento foi bem grande da linguagem de programação. Questão de sistemas especialistas. Um sistema especialista ele busca imitar o conhecimento de um especialista.
no caso do presente trabalho, no caso a norma AGMA. O sistema especialista ele tem a capacidade de diagnosticar através de padrões, e o objetivo do presente trabalho é chegar próximo ao sistema especialista. Basicamente, o sistema especialista funciona. Um usuário interage com a interface faz a comunicação com mecanismos de inferência. O mecanismo de inferência é o raciocínio desse algoritmo. Esse mecanismo de inferência conversa com a base de conhecimento, que é uma base de dados já pré-estabelecida, e por fim retorna uma resposta para o usuário. Frameworks Python. São vários os frameworks Python que existem. Os dois principais na atualidade são o Django e o Flask. O Flask, o que diferencia os dois é que o Flask é um micro framework, ele é um framework que possui o mínimo necessário para se criar uma plataforma web. O Django ele é muito mais completo, e a escolha dele se deu também pela comunidade mais ativa e pela sua documentação, muito mais simples de se ter acesso. Um exemplo de um website baseado em Django é o do Spotify, mas também temos outros como Mozilla e Instagram. Aspectos metodológicos. Foi realizado um levantamento bibliográfico da norma AGMA, foi escolhida uma linguagem de programação, no caso Python, e as ferramentas, o VS Code, a escolha do framework web, o Django, e daí a criação da página inicial, o processamento de dados, ou seja, o processamento das equações da norma AGMA, a página de resultados para exibir os resultados para o usuário e também a página de erro caso ocorra alguma exceção no código. O desenvolvimento do trabalho. O desenvolvimento prático do trabalho se deu pela inicialização da aplicação Django, a criação da interface web, a coleta dos dados e exibição dos resultados, o deploy dessa aplicação no Heroku e um estudo de caso. A inicialização da aplicação Django se deu criando um ambiente virtual em Python, utilizando o Anaconda. Se inicializa um projeto em Django dentro desse ambiente virtual e se executa um servidor. Todo o projeto foi desenvolvido dentro desse servidor que foi executado no Django. Se foi executado corretamente o servidor local, essa página vai aparecer para o usuário e dizendo que tudo está funcionando corretamente, e ainda diz, se você está vendo essa página é porque a função debug está como true. A variável debug, ela é muito útil para o desenvolvedor, pois enquanto ele constrói o código, caso ocorram erros no código, toda vez que esse servidor local for atualizado, ele vai mostrar aonde está o erro e qual é o erro no código. A criação da interface web com o Django. Foi criada uma estrutura de aplicação Django da pasta main, ou seja, toda a parte desse website está dentro da pasta main. Nele contém os arquivos urls.py, que faz o gerenciamento das URLs, ou seja, cada página, a página de coleta de dados dos usuários, a página de resultados, a página de erro, cada uma vai ter uma URL própria para endereçamento. As páginas index, results e error, são as páginas que estão dentro da estrutura main, e também foi criada a pasta templates, onde tem as páginas HTML, que é o front-end, é as páginas que o usuário consegue ver. Coleta de dados e exibição de resultados. A coleta de dados é feita na página index, utilizando o método post. Então, cada dado que o usuário é colocado, com o método post, se utiliza o método request.post, que ele pega esse dado inserido pelo usuário e consegue trazer para o back-end, consegue trazer para atribuir esses dados às variáveis. Desse modo, o arquivo functions.py, onde ele possui todo o equacionamento da norma AGMA, ele consegue calcular. Após calculado, as funções do arquivo functions.py são chamadas na função results. A função results pega todos esses dados, os compila e os traz para um resultado final. A exibição desse resultado final é na página results. Tem a função results, que compila todos os resultados em um resultado final, e
página results é a página HTML que mostra os resultados. Por fim, é feito um deploy na aplicação, dessa aplicação no Heroku, também com disponibilidade do projeto no GitHub. O estudo de caso. O estudo de caso foi extraído do artigo de Nunes 2022, perdão. Então, possui um peão cilíndrico, 16 dentes retos, coroa, 40 dentes retos. São todos esses itens são itens que são requisitados pelo usuário para o cálculo. A máquina acionada, uma bomba centrífuga de baixa velocidade, o nível de precisão de transmissão, o fator de alinhamento. Nesse caso, o fator de temperatura, que aqui diz que é considerado que a engrenagem não trabalhará acima de 120 graus, vida nominal. Então, entrando no mérito do website. Aqui é uma página inicial do website. Aqui ele faz a requisição de dados. Insira o valor da relação de transmissão, insira o valor do módulo, e o usuário vai colocando os dados que são requisitados. Escolha o dado de entrada, pode ser potência, força tangencial, a escolha do material, pode ser torque, alguns materiais padrões para engrenagens, alumínio, ferro, titânio. Caso o usuário prefira, ele pode aplicar os dados manualmente também, como foi neste caso. Então, você coloca o módulo de elasticidade do pinhão e da coroa, o coeficiente oposto do pinhão e da coroa. É escolhida a fonte de alimentação, o tipo de máquina. Neste caso, foi deixado para a escolha do usuário um gráfico sobre a qualidade de engrenamento das engrenagens. Quanto maior, mais preciso é. Então, é requisitado o valor AV e o usuário coloca entre 6 e 12. Todos os outros dados colocados e digitado o valor de dureza. Após isso, o usuário aperta o botão calcular e ele obtém o resultado. Aqui, nesse caso, a tensão ao contato AGMA de 1079,35 e o fator de segurança recalculado de 1,03. O que diz aqui é que o valor da tensão AGMA difere dos 1.106,36 obtidos por Davi 2022, pois no seu artigo foi considerado o cálculo de KS pelo fator forma de Lewis, obtendo um KS de 1,05. E nesse programa se considerou o fator tamanho seguindo o módulo, como base a bibliografia de Mott. Algumas considerações finais. Esse website se demonstrou uma ferramenta valiosa para profissionais da área e estudantes que querem aprender sobre engrenagens. Tem um forte valor educacional, pois ajuda estudantes a compreender os cálculos de tensão ao contato e desenvolver habilidades. A integração de tecnologia e programação no site permite automatizar processos, ou seja, resulta ganho de tempo e aumento de eficiência. E a utilização de tecnologia e programação em soluções práticas é uma oportunidade para vários estudantes, pois eles podem aprender soluções tecnológicas relevantes e aplicáveis, tanto na área de engenharia quanto na área de programação. Algumas sugestões para futuros trabalhos seria esse trabalho como base, incluir um memorial de cálculos, que seria muito útil para estudantes, ou seja, ele receberia o resultado do cálculo da norma AGMA e ainda receberia como foram feitos cada cálculo e também formas de exportação desses dados, sendo em PDF, sendo em XML, entre outros. Muito obrigado. Obrigado, Giovanni, pela sua apresentação.